Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Certa manhã, ao acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se na sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Deitado sobre suas costas dura como uma couraça, viu, ao levantar um pouco a cabeça, sua barriga abaulada, marrom, dividida em arcos rígidos, sobre os quais a coberta, quase escorregando de uma vez, mal se mantinha. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação ao volume do corpo, agitavam-se desesperadamente sob seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um verdadeiro quarto humano, apenas bastante pequeno, mantinha-se em silêncio entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava uma coleção de amostras de tecidos desempacotadas, Samsa era caixeiro viajante, pendurava-se a imagem que ele recortara havia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocara numa moldura bonita, dourada. Representava uma dama, de chapéu e de boá de pele, sentada ereta, que erguia ao espectador um pesado regalo de pele, que lhe cobria todo o antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se então à janela, e o céu nublado, ouvia-se os pingos de chuva batendo sobre a calha da janela, deixou-o totalmente melancólico. E se eu dormisse mais um pouco e esquecesse todas aquelas maluquices, pensou, mas isso era totalmente impossível, pois ele estava acostumado a dormir do lado direito e, no seu estado atual, não conseguia se colocar nessa posição. Por mais que se esforçasse em jogar para o lado direito, voltava sempre a balançar de costas. Tentou umas 100 vezes, pelo menos, fechando os olhos para não ter de ver a agitação das pernas se debatendo, e desistiu apenas quando começou a sentir do lado uma dor leve e indefinida que nunca havia experimentado. Oh meu Deus, pensou, que profissão cansativa fui escolher. Entra dia, sai dia, e eu sempre viajando. O trabalho é muito maior do que a firma em si, e além disso, ainda recebi essa praga de viajar. A preocupação com as conexões dos trens, as refeições irregulares e ruins, o contato com as pessoas sempre casual, que nunca se mantém, que nunca é caloroso. Aos diabos com tudo isso. Ele sentiu uma leve coceira na barriga. De costas, deslocou-se devagar em direção à cabeceira da cama, a fim de conseguir erguer melhor a cabeça. O lugar onde coçava mostrou-se perto dos pontinhos brancos, que não sabia o que era. Quis tocá-lo com uma perna, mas imediatamente a puxou de volta, pois sentiu um arrepio gelado no canto. Deslizou de volta para sua posição anterior. Isso de acordar cedo, pensou, deixa a pessoa completamente idiotizada. O homem precisa do seu sono. Outros viajantes vivem como mulheres de harém. Quando eu volto durante a manhã, parte da manhã para o hotel para transcrever as encomendas que recebi, por exemplo, esses senhores ainda estão à mesa do café. Ousasse eu fazer o mesmo com meu chefe, seria colocado no olho da rua na mesma hora. Quem sabe se isso não seria bom para mim? Se eu não tivesse de me conter por causa dos meus pais, já teria pedido demissão há muito tempo. Teria me colocado na frente do chefe e dito a ele sinceramente minha opinião. Ele cairia da escrivania. Também é um costume esquisito esse de se sentar sobre a escrivania e falar com o funcionário de cima para baixo, que além disso tem de se aproximar muito por causa da dificuldade de audição do chefe. Bem, ainda há uma esperança. No dia que eu tiver juntado dinheiro para pagar o que meus pais lhe devem, isso daqui a uns 5 ou 6 anos ainda, faço a coisa sem falta. Então romperei de vez. No momento, entretanto, o melhor é me levantar, pois meu trem parte às 5.
E ele olhou para o despertador que tic-taqueava sobre o cômodo. Deus do céu, pensou, eram 6h30 e os ponteiros avançavam tranquilamente. Já passava até da meia hora, era quase 6:45. Será que o despertador não tinha tocado? Da cama dava para ver que ele estava regulado corretamente para as 4 horas. Claro que devia ter tocado. Sim, mas seria possível continuar dormindo com sirene daquele barulho? Trepidava os móveis? Bom, seu sono não havia sido sereno, mas aparentemente até profundo demais. E o que fazer agora? O próximo trem saía às 7 horas. Para alcançá-lo, teria que correr feito um louco, mas a coleção ainda não estava empacotada. Ele mesmo não sabia se sentia nada disposto e ágil. E mesmo se conseguisse alcançar o trem, não seria possível escapar da explosão do chefe, pois o contínuo da firma o aguardara nos trens das 5 e havia muito teria informado de sua ausência. Era uma criatura do chefe, sem dignidade nem discernimento. E se ele dissesse que estava doente? Que tal? Mas isso seria extremamente constrangedor e suspeito, pois durante seus 5 anos de serviço, Gregor não tinha caído doente nenhuma vez. Com certeza, o chefe chegaria com o médico do sistema de saúde, repreenderia os pais por causa do filho preguiçoso e desprezaria todas as objeções recorrendo ao médico, para quem todas as pessoas são inteiramente saudáveis, só não têm disposição para trabalhar. E será que ele estaria tão errado dessa vez? Gregor sentia realmente bem disposto e estava até com bastante fome, exceto por uma sonolência realmente desnecessária depois de longo sono. Quando pensava nisso tudo de um modo apressado, sem conseguir se decidir a sair da cama, o despertador tinha acabado de tocar 6:45. Bateram com cuidado a porta que ficava de trás da cabeceira de sua cama. Gregor, era a mãe. São 6:45, você não ia viajar? A voz suave. Gregor assustou-se ao ouvir sua própria voz, responder-lhe sem dúvida sua voz, mas na qual se misturava um pipilar doloroso, como que vindo de baixo, irreprimível, que mantinha a clareza das palavras apenas no primeiro instante, para depois abalar sua ressonância de tal maneira que não era possível ter certeza de tê-las ouvido corretamente. Gregor queria ter respondido detalhadamente e explicar tudo, mas, em tais circunstâncias, limitou-se a dizer: Sim, obrigado, mãe, já vou me levantar. A mudança na voz de Gregor não deve ter sido percebida lá fora por causa da porta de madeira, pois a mãe contentou-se com essa explicação e se afastou arrastando os pés. Mas o curto diálogo chamou a atenção dos outros membros da família para o fato de que, contrariando o esperado, Gregor ainda estava em casa e logo o pai estava batendo na porta lateral, suavemente, mas com o punho. Gregor, ele chamou. O que aconteceu? E depois de um breve momento advertiu novamente com a voz mais grave. Gregor. Junto à outra porta lateral, porém, a irmã lamentava baixinho. Gregor, você não está bem? Precisa de alguma coisa? Gregor respondeu para os dois lados. Já estou pronto, esforçando-se em eliminar qualquer estranheza na voz, pronunciando as palavras da maneira mais cuidadosa possível e fazendo longas pausas entre elas. O pai também voltou ao seu café da manhã, mas a irmã sussurrou. Gregor, abra a porta, por favor. Não passava pela cabeça de Gregor abrir a porta. Em vez disso, saudou a prudência que adquiria das viagens de também, em casa, trancar todas as portas durante a noite. Primeiro ele queria se levantar com calma e, sem ser perturbado, vestir-se e principalmente tomar o café e só depois pensar no que aconteceria depois. Pois sabia que, na cama, suas reflexões não chegariam a conclusão sensata. Lembrou-se de, muitas vezes, ter sentido uma leve dor na cama, devido talvez a posição desajeitada qualquer e que ao levantar-se revelava pura imaginação. Estava ansioso para saber como sua ilusão de hoje se desfaria gradualmente. Não tinha qualquer dúvida de que a mudança na sua voz não era mais do que um prenúncio de um tremendo resfriado, uma doença ocupacional dos viajantes. Livrar-se da coberta foi bastante simples. Ele precisou apenas se estufar um pouco e ela caiu sozinha, mas em seguida ficou difícil, principalmente porque ele estava extremamente largo. Ele teria precisado de braços e mãos para se levantar. Em vez disso, porém, só tinha as muitas perninhas que não paravam de se movimentar nas mais diversas direções
e que, além disso, não conseguia dominar. Se quisesse dobrar uma, ela era a primeira a se esticar. Quando finalmente conseguiu fazer o que tinha em mente com essa perna, todas as outras trabalhavam na mais frenética e dolorosa agitação do meio-tempo, como se estivessem soltas. Só não ficar na cama inutilmente, Gregor disse a si mesmo. Só não ficar na cama inutilmente. Primeiro, ele quis sair da cama com a parte inferior do corpo, mas essa parte inferior, que aliás ele ainda não tinha visto e sobre a qual não tinha uma noção exata, mostrou-se difícil de ser movimentada. Ia tão devagar e, por fim, quase irracionalmente, quando conseguiu se lançar para a frente com toda a força que ali conseguiu reunir. Sem pensar nas consequências, tinha escolhido a direção errada. Bateu com força no pé da cama, e a dor lancinante que sentiu ensinou justamente a parte inferior do corpo fosse, talvez naquele momento, a mais sensível. Assim, tentou primeiro tirar a parte superior do corpo, e virou com cuidado a cabeça em direção à beira da cama. Isso foi fácil, e apesar da sua largura e de seu peso, finalmente a massa do corpo seguiu com lentidão virando a cabeça. Mas quando conseguiu, enfim, sustentar a cabeça no ar, ficou com medo de continuar avançando dessa maneira, pois caso se deixasse cair assim, seria preciso um milagre para não machucá-la. E justo agora, ele não poderia perder a consciência a nenhum preço, era preferível ficar na cama. Depois de esforço semelhante, porém quando voltou a se deitar como antes e viu-se novamente suas perninhas lutarem entre si com uma fúria talvez até maior, sem encontrar nenhuma maneira de restabelecer a calma e a ordem naquela bagunça, ele disse a si mesmo novamente que era impossível permanecer na cama e o que mais sensato seria sacrificar tudo, caso houvesse a mínima esperança de se livrar dela. Ao mesmo tempo, contudo, ele não esqueceu de recordar a si mesmo, de tempos em tempos, que reflexões frias, mesmo as muito frias, são melhores do que decisões desesperadas. Se por um lado, esse trecho é a primeira parte da Metamorfose, é um trecho da primeira parte da Metamorfose de Franz Kafka, por outro lado, conta-se a lenda que uma certa barata, um certo inseto, também olhava a si na vida e tentava entender o que estava acontecendo ali. É realmente estranha essa maneira de vida onde as pessoas acabam considerando a si mesmas como especiais, como as grandes coisas da humanidade, e elas acabam agindo com a propulsão agressiva, violenta, com discursos totalmente estúpidos, né? Embora defendam a modéstia como uma característica a ser aprendida na vida, no fundo, não sabem usar sequer o que poderia ser entendido como modéstia, que talvez seria humildade. Não, em vez disso, as pessoas, assim como o chefe de Gregor, são pessoas totalmente apáticas com certas realidades da vida e, às vezes, na melhor das hipóteses, se fosse apenas uma questão na comunicação complicada, essas pessoas poderiam pensar que palavras têm efeito. Mas talvez isso não seja o caso, né? Essa outra barata que conta a lenda estava na sua varanda ali, fumando um cigarro e olhava de longe, bem de longe, lá no monte, onde talvez fosse um assembo, e olhava naquele monte umas árvores, várias árvores, todas cheias de muitas folhas, mas entre essas folhagens, despontando assim acima de todas, tinha umas folhas, umas árvores ali sem folhas, secas, galhos secos, e sobre eles repousavam algumas aves. Aves que talvez, assim como essa barata, não sabiam muito bem o que estavam fazendo ali nesse universo tão grande, tão complexo, tão esquisito, onde seres humanos se acham deuses. Mas é aí que vem o questionamento, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que se faz nesse mundo tão insano que prega tanta sanidade, nesse mundo de coisas que são ditas tão normais, tão percebidas, perceptíveis, mas apenas se acontecerem dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio que não raramente incluem entre si e entre muitas outras coisas a violência. Acordar-se metamorfoseado numa barata, como foi o caso de Gregor, é uma coisa, porque pressupõe que antes disso você não era uma barata. Mas dizer-se no ato da metamorfose também quer dizer que talvez você sempre foi sim, só que faltou só um período da metamorfose acontecer.
Se a gente quiser fazer uma brincadeira nerd, uma brincadeira de pessoas que são chamadas de nerd da biologia, por exemplo, ou se não quiser chamar de brincadeira, né, só um ato que chama aquelas pessoas que falam um pouquinho mais profundo, a gente pode entender a metamorfose da biologia como um processo totalmente de organização, um processo de um rearranjo que, por mais que ele tenha seus combinadores, suas combinações genéticas, biológicas, moleculares e celulares, entre aquele estágio, que é um estágio que para algumas espécies, como na cigarra, dura muito tempo, cerca de 13 ou 17 anos, e fazendo uma outra digressão, os Estados Unidos está até preocupado, né? Porque cigarras levam de 13 a 17 anos na fase de larva. Até que elas saem da fase de larva, elas saem debaixo da terra ou de dentro das árvores e vai lá para sua posição onde ela vai ter o rompimento da sua casca e ela vai sair desse processo de larva para um processo de cigarra, que é quando elas dão aquele sonido bem fino e bem constante, que é o típico da cigarra. Quando você escutar isso, saiba que ele está irrompendo um grito que ficou guardado por cerca de 13 anos ou 17. E os Estados Unidos está preocupado porque tem duas espécies de cigarras que uma delas ela vai sair da superfície, né, da profundidade da Terra e vai se metamorfosear em 13 anos e a outra em 14. Esse é o intervalo. Só que estão prevendo que essas duas espécies vão fazer isso simultaneamente nos próximos meses, o que leva a uma preocupação gigantesca de ter uma super explosão de sons de cigarra. Mas fecha esse parênteses e vamos continuar na metamorfose. Essa metamorfose, que dura ali no período de fase larval dos insetos, dos artrópodes, e esses alguns insetos que passam por essa fase de total transformação, quando elas são larvas e elas entram na fase de pupa, que é quando forma aquele casulo, sabe aquele casulo da borboleta que você vê pendurado e se acha fofo? Naquele momento que forma o casulo, a crisálida, a pupa, elas estão ali se transformando. As suas configurações de larva se transformam, seu corpo se transforma, as células se rearranjam, se reposicionam, os tecidos se reconstroem, você vai construindo novas estruturas do corpo. A perna, a asa, a antena, tudo vai se reformando. Quando isso já está pronto, aquela exúvia, que é aquela casca que a gente chama, que algumas pessoas chamam de muda, ela se rompe e dali de dentro sai um inseto, um outro inseto, uma fase que vai caminhar para a fase adulta. Aí teve a metamorfose. E nesse caso de Gregor Samsa, ele acordou metamorfoseado. O que a gente poderia entender que aconteceu essa metamorfose no caso dele em uma noite. Mas essa barata que eu estava contando agora há pouco, que estava na varanda, ela estava preocupada, pensando se, no fundo, essa metamorfose se deu antes mesmo dela vir ao mundo. Como se existisse uma metamorfose prévia e ela já chega no mundo desse jeito. E aí fica a questão, né? Será que esse mundo entende o que essa criatura metamorfoseada, o que essa criatura que se transformou, que se modificou, o que é até engraçado se a gente for pensar biologicamente, porque uma barata não passa pela mesma metamorfose que um besouro, por exemplo, não passa pela mesma metamorfose que uma borboleta, uma cigarra, mas por fins de poesia, vamos deixar que seja assim. E essa barata já nasceu barata, e esse é o ponto. Já nasceu assim, estranha, com a pele escura, na sociedade meio esquisita, onde as pessoas são brancas, onde o dizer, onde a produção do saber, onde o ser gente é significado a partir desse lugar da brancura. E aí ficou esse questionamento enquanto essa barata fumava o seu cigarro ali, e cada tragada, aquele cigarro se esgotava, e o que era matéria física, palpável, estava virando fumaça, ora dentro, ora fora, ora dentro e fora. E ela olhava para si, enquanto um corpo abjeto, numa sociedade objetificadora, e olhava para aquela fumaça e pensava: quando que eu vou ficar daquele jeito? Quando que eu vou me transformar numa fumaça? E quando que eu vou me desfazer? Por mais que essa barata fosse devaneadora, ela não tinha essa resposta. Ela até tentou, justamente pela fumaça também, curiosamente, o gás, se preferir, deixar de ser. Mas não continuou deixando de ser, passou a continuar sendo. E algumas coisas chamam a atenção.
como esse frenesi desse mundo, como a linguagem desse mundo é uma linguagem que chamam de normal. Só que essa barata não é normal. Ela não é típica, ela é neurodivergente. É uma barata que, apesar disso, também é gente, mas que recebe a linguagem, que recebe a fala, que recebe as mensagens que esse mundo agressivo, ignorante e estúpido consideram normais, ela recebe com a sensibilidade maior. Talvez aí esteja o problema, né? A pele, por mais que seja uma pele grossa de quitina, é uma pele que ainda é frágil. É uma pele que um leve toque trinca e racha. Não é tão grossa quanto a casca da normalidade que se supõe firme o tempo todo. Mas aí essa barata estava aí preocupada, pensando, por que que eu tô aqui ainda? Por que que eu tô fazendo isso ainda? Aí ela lembrou do que Gregor disse e ela só resolveu pensar e falar a mesma coisa que ela viu ali naquela história. E foi naquele momento que aquela barata não esqueceu de recordar a si mesma, de tempos em tempos, que reflexões frias, mesmo as muito frias, são melhores do que decisões desesperadas. Mas aí ela começou a se questionar de novo. Será que são decisões desesperadas? Porque desesperar vem de desesperança, de não ter esperança, mas ela já não tinha. Então qualquer decisão que ela tomasse seria, de um certo modo, desesperada. E essa barata se preocupa, se questiona e olha para a vida. Aí a barata estava se questionando e começou a chover. E ela viu aquela chuva caindo, aquela chuva que veio logo depois de um dia de muito calor, muito calor. E aquela chuva começou a confundir até sua própria narrativa. Talvez as pessoas nem entendessem muito bem o que ela estava falando. Aí ela resolveu se afastar um pouco e procurar um outro lugar onde talvez o som da chuva fosse escutado com menos intensidade. Talvez não impossível, mas com menos intensidade. E seus devaneios continuaram. Continuaram porque uma coisa é você ser uma pessoa comum, uma pessoa normal, que dizem ser normal. Outra coisa é você divergir do próprio modo de sentir a vida. E o que fazer quando você sente a vida de um outro jeito? Às vezes, ser uma pessoa que tem essas necessidades da vida, que tem esse modo de olhar para a vida, que não é o mesmo que todo mundo olha, nos coloca numa situação desconcertante. Desconcertante porque a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, né? A gente não sabe muito bem aonde a gente vai chegar. A gente não vai conseguir delimitar para onde vai, para onde caminham nossos passos. Mas a gente sabe que a gente sente. A gente sabe que a gente não está colocado nesse mundo da mesma forma. E sentir o peso da realidade, quando você tem uma pele que é um pouco mais sensitiva, às vezes torna tudo ainda mais forte, ainda mais doloroso. E essa barata sentada ali na sua varanda, pensando e pensando e pensando, mesmo sabendo que o livro era uma metáfora, mas que falava disso, ela percebia que talvez ela tinha buscado um encaixe desde que ela era capaz disso, e jamais negaria esse fato. Hoje, talvez, ou sem nenhum talvez, ela sabe que isso vem de bem longe. Se nesse livro, se nesse trecho, Gregor Samsa acorda metamorfoseado num inseto, ele está ali, sem controle de seus movimentos, refletindo friamente sobre sua existência enquanto chove lá fora, enquanto o restante humano de sua família, humanizada, está a viver como sempre fizeram, embora achassem que alguma coisa podia estar estranha. Não porque ele estava estranho, mas porque ele não estava na produtividade louca, como dizem, da vida. Ele não é mais alguém normal. Ele não pertence mais ao conjunto de códigos que fazia dele um ser incorporado à família e à sociedade. Tudo que ele era deixou de ser quando passou a ser outra coisa jamais existida. Gregor divergiu da forma e das expectativas. Ele era uma outra coisa, um outro corpo, um outro jeito de ser. E não muito longe dessa metáfora, a questão do racismo sempre fez essa barata, que não era da raça humana, que não era da raça branca, se sentir como um inseto no quarto da raça.
Se Gregor acordou pela manhã metamorfoseado em um inseto, quizá essa barata já tivesse nascido nesse corpo coberto por uma carapaça que talvez não só de quitina, também fosse de melanina. Nasceu inseto, num mundo em que humanos são brancos, num mundo em que humanos são produtivos, num mundo em que humanos são cisgêneros. Não que de fato sempre foi assim, né? Não que de fato a barata seja barata, mas na comparação nem é descabida a proporcionalidade que as coisas assumem no mundo material. Aí depois vem isso, não basta ser barata. Vem a identidade de gênero. Quando essa barata não se identifica como esperavam, não é uma barata cis. E ela se identifica como uma barata não binária. Que esquisito. E não imaginava, né, quantos desafios haveria em tudo isso. Nesse complexo universo de metamorfoses, vem o autismo, e ele tem sido cada vez mais nítido nessa percepção baratiana da constituição subjetiva e material de quem ela era. Ela queria gostar mais da vida? Não sabe dizer. Dizem que quem ama viver cria significados positivos com mais facilidade, mas não tem sido algo que essa barata tem buscado tanto assim. Não quer dizer necessariamente que essa barata nunca tenha buscado. Apenas representa que hoje isso não pertence ao seu campo de buscas. A tristeza, essa amiga tão presente, não é mais a sua inimiga. O desencanto não é mais o seu tormento, e nem a desistência é tida como seu fracasso. O encaixe, a adequação, a disciplina fomenta esse nosso jeito de ser e estar na sociedade. Quem faz isso melhor, supostamente que melhor também se mantém. Mas fazer melhor está longe de se sentir bem ao fazê-lo. E talvez seja essa a própria existência, tal como desenham e pintam na modernidade. E essa barata, e quiçá todas nós, que não se encaixa nela como se espera, tem que ver a materialidade, e a materialidade está aí. Daí as profundas adaptações psicossociais, ou seria estratégia de convívio, para manter essas baratas não humanas no grupo de humanos. Mas o resultado de algumas disfunções e de muitos prejuízos às pessoas autistas e às demais neurodivergência vem como o preço a ser pago. O neoliberalismo, numa velocidade absurdamente grande, tem produzido, ao ver dessa barata, uma aceleração e uma potencialização dos efeitos disso sobre ditas pessoas divergentes, seja de raça, de gênero, de sexualidade, de neurofuncionamento ou de ser, porque ser uma barata é não ser também. A maior perversidade é esse sistema despertar um incômodo notório somente em algumas pessoas. A maioria, mesmo muito afetada pelas lógicas e ações que ele tem, ainda conseguem viver sem nomear o estrago. Algumas até o defendem, mesmo sendo todos os dias oprimidas e pisadas por ele. O ópio do povo hoje é multifacetado e bastante criativo em suas formas e ação. O neoliberalismo e com ele o capitalismo, ele é corrosivamente racista, transfóbico, misógino, capacitista, intolerante, genocida, epistemicida. Isso que tem feito, sabe? E essas marcações que o sistema coloca, ela faz com que muitas pessoas busquem anestesias, busquem olhar para outras fontes de vida. E para essa barata, que entendeu que ser diferente da norma é um sinônimo de sofrimento, e sobretudo, para ela que não consegue se adequar tanto à norma, o peso de estar sempre sentindo a materialidade de tudo isso faz doer o corpo. Essa barata falou, pensando ali consigo mesma, olhando para a brisa, escutando essa chuva que está caindo, ela pensou consigo quanto já foi acusada de sempre ligar o todo, de sempre olhar para tudo a qualquer momento, a qualquer conversa, a qualquer comparação e escutar. Você não consegue ao menos uma vez na vida não problematizar tudo? Essa barata assume, não consigo, não consigo. E ela até diz, né, foda-se a sua normalidade alucinante e violenta. Essas pessoas se dizem abraçadoras, acolhedoras e empáticas, mas não conseguem ao menos uma vez na vida não agir com violência. Não é fácil, essa barata pensava enquanto a chuva começava a cair, um pouquinho mais fraca. Não é fácil quem não consegue desligar o todo, mas o capitalismo exige uma igualdade nos modos de existir. Talvez, por haver vantagens em se desligar, ou fortes desvantagens em não conseguir desligamento, as pessoas que conseguem se anestesiar com mais facilidade e maior frequência tendem a viver mais e melhor, ou menos pior. Não se desligar está longe de ser uma escolha meramente individual.
A tolerância dessa barata, ela estava dizendo, ao que chamam de, é muito alta, né, em relação ao que chamam de profundidade. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que auxilia esse organismo a viver nesse mundo agressivo, também afeta suas relações. E ela tem percebido que cada vez mais e com muita intensidade, ela sente o quanto é ruim não se desligar e quanto isso afeta a sua vida. Já tentou se desligar ao ponto que certa vez tentou desligar a própria vida. Infelizmente não funcionou. E tudo segue ligadamente por aí, com todos os efeitos que disso advém. E ela segue escutando o som da chuva que cai lá fora, com alguns sonzinhos impactantes sobre o telhado, aquelas pingueiras d'água que vão fazendo dizer, olha, eu passei por aqui, tá? Eu chovei, eu molhei, eu refresquei. E ela, de novo, se afasta mais um pouco para poder dar fluidez ao seu pensamento. E lembra de uma vez que escreveram algo. Nesses sites aí que as pessoas têm blogs e escrevem sobre os seus pensamentos, uma vez ela viu uma coisa que foi escrito lá no 5 de março de 2020 e ela achou interessante o título que chamava O Acaso da Percepção. Só que o que ela achou mais interessante é que a foto tinha uma barata virada para cima. Coincidentemente ou não, na mesma posição que Gregor Samsa estava. E ela não deixou de se ver ali e de se entender ali. E quando ela foi ler, e aí ela quis encerrar seus pensamentos naquele momento porque ela tinha que voltar a trabalhar, aquele trabalho, aquelas coisas, aquelas correções maliciosas dos seus textos acadêmicos, correções totalmente agressivas, brancas, acadêmicas como podem ser, que demonstram que quanto mais ríspida a correção, mais séria é a pessoa que corrige. Ela teve que voltar para todo esse seu cenário, teve que voltar, teve que continuar escrevendo, continuar se desgastando e assumindo para si mesma. Quão horrível é essa vida acadêmica que te obriga ao encaixe quando em tudo na vida você tem que se encaixar desencaixando, você tem que se adequar desadequando. E inadequadamente, uma mente inadequada se vive nesse mundo feito para pessoas neurotípicas, num lugar que ela não se vê. E segue rastejando por baixo das portas dos cômodos, por baixo dos textos e artigos, por baixo dos títulos, por baixo da branquitude, tentando encontrar o seu lugar. E depois de ter lido aquele texto, as palavras ficaram ecoando na sua cabeça por vários dias, várias horas. Talvez porque aquelas palavras poderiam muito bem ter saído da sua própria cabeça ou ter sido criadas e geradas lá. E ela ficava pensando no que viu. E aquele texto dizia a seguinte coisa, com a qual ela encerra esse pensamento temporariamente para voltar só depois. A seguinte coisa. Essa noite, ela estava lá, no chão do banheiro. Era um estar quase não estando. Não necessariamente não querer estar, mas como que querendo sem querer que aquilo passasse. Apenas estava lá, e prestes a deixar de ser. Era um inseto, tombado contra sua vontade. Anulado apesar de sua potência animal. Estava lá, virado de abdômen para cima, de pernas parcialmente imóveis, mas totalmente desordenadas e provavelmente cansadas. Cansadas de se mexer em vão. Ali, ao lado do vaso sanitário, na penumbra de um cômodo silencioso, estava aquela quase barata. Parte dela estava viva, parte estava morta. Ontem, cores âmbar, fulgurantes. Essa noite, uma capa de quitina fosca. Antes, era ali um corpo ágil e rastejante, com uma vida sorrateira e silenciosa. Agora, nada mais do que um semi-existir silencioso. Era algo que clamava por haver se tornado uma presa da sorrateira morte. Pernas que não cessavam de buscar por algo. Asas atarrachadas ao chão de cerâmica fria. As antenas que outrora captavam sinais do ambiente, naquele momento o máximo que faziam e que podiam fazer era tentar. Tentar em movimentos letárgicos, encontrar algo pelo que sentir, algo que possa ser e assim ter sentido. Tarde demais. A barata estava ali, na sombra da vida, à luz da morte, de pernas para cima e de asas para baixo. Tudo o que era antes se desmanchava no correr fluido e penetrante do tempo, que escapava de seu entendimento. Se antes passava por tudo sem ser notada, dessa vez era eu que a percebia.
Apenas uma coisa na vida daquele inseto não deixara de ser. Em apenas um lugar nunca deixou de estar. Ainda era um inseto insignificante aos olhos de humanos sem significado. Estava ainda no chão, rebaixada e reservada ao descaso. Descaso esse, apesar de tudo, foi revelado, resvalado, posto à luz do conhecimento alheio, exposto em sua total e fragilizada despedida. Antes que o padecimento tornasse aquela barata uma não-vida, e para além de sua ida, eu a vi. Mas perguntei-me, por que eu a vi? E quando a vi, por que a percebi? E quando percebi, por que pensei que ela estivesse pensando? Por que senti que ela pudesse estar sentindo? Seria talvez o acaso de com ela eu me identificar tanto? Seria o fenômeno da verossimilhança? Seria a identificação do observador com a coisa observada que me fez ver naquela barata, não ela mesma, não um inseto, mas a mim em seu lugar? Será que eu via a minha existência em seu deixar de existir? Onde começa a barata e onde termina o humano? Quem era quem? Quem é quem? Quem sou eu? Posso não saber nada disso, e talvez eu nem saiba aonde estou, mas tenho certeza de que essa noite aquele inseto estava por acaso lá no chão do banheiro. E ao percebê-lo, eu me percebi. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?